Bom dia, meus amigos. Eu vou começar a gravar uma série de vídeos bem específicos sobre gestão. A primeiro modelos que eu vou gravar vídeos sobre gestão de competência e gestão de desempenho. A primeira coisa é de procurar definir direitinho o que é competência. Muitas coisas as pessoas falam sem conceituar corretamente o que é competência. A primeira coisa é que existe uma verdadeiro algeriza, aspas, você é incompetente. Não, todos nós somos incompetentes para alguma coisa, depende de saber para quê. Nem todos nós reunimos tudo que é necessário para ser competente em tudo. Então, ser incompetente em algo é normal. Isso acontece na vida do dia a dia e não é ruim ser incompetente como ser ignorante. Ser ignorante no sentido de ignorar alguma coisa. Nem todos nós conhecemos de tudo. Então, a primeira coisa é admitir, ok, nós somos incompetentes para alguma coisa, depende de saber para quê. Mas o que é competência? Competência, na verdade, ela vem com um conceito lá da baixa Idade Média, desde a Idade Média, que na verdade está muito associada à capacidade que o indivíduo ou uma organização tinha de julgar ou fazer um juízo de valor. E competência sempre está associado ao poder de agir. Não existe como dissociar competência da ação. Os dois modelos de gestão de competência com gestão de desempenho, hoje em dia são fundamentais para que a gente tenha modelos de gestão de negócio apropriados para a gente fazer frente às ameaças atuais e futuras, bem como aproveitar as oportunidades que vão surgir no nosso mercado de trabalho. Então, as competências e a gestão de competência e a gestão de desempenho são fundamentais para a gente aproveitar as oportunidades e fazer frente às possíveis ameaças. Competência, modernamente, ela foi redefinida em 98 por Duran. Ele passou a enxergar isso sobre três dimensões. A dimensão do conhecimento, a dimensão das habilidades e a dimensão da atitude. Essas três vertentes, esses três vetores, me geram uma resultante chamada competência. O que é o vetor ou a dimensão de conhecimento? Para eu ter conhecimento na face competência, eu devo ter três grandes propriedades. Número 1, informação. Informação é diferente de dado. A informação se caracteriza lá, desde 47, pela teoria da informação, 1947, que é a capacidade que alguma coisa tem de reduzir meu grau de certeza ou aumentar o grau de conhecimento. O dado não é bruto, ele não faz isso. Um exemplo que a gente costuma dar em palestra é o seguinte: eu posso chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, eu joguei voleibol, né? Olha, vai na desmicotérica 3. Para quem joga vôlei, isso é absolutamente claro que vai acontecer. Que alguém vai puxar a bola no tempo do meio, o cara que está saindo vai dar a volta por trás e bater uma meia bola. Para quem nunca jogou vôlei, não está acostumado com o linguajar, ele vai fazer o quê? Ele pode repetir isso a qualquer momento. Mas isso não reduziu a incerteza, nem aumentou o conhecimento. Para quem joga vôlei, sim. Vai na desmicotérica 3, está resolvido o problema. Todo mundo sabe o que vai acontecer dentro de quadra. Bom, então informação é isso. É quando tem alguma coisa, um dado, que aumenta o conhecimento ou diminui a incerteza sobre algo. O segundo item lá da segunda propriedade do conhecimento é saber o que. E o terceiro é saber o porquê. Então, para a competência, no conhecimento tem que saber. Tem que ter informação, saber o que e o porquê. Perdão. Na parte de habilidades, eu devo ter habilidade técnica, devo ter a habilidade de capacidade e saber como. Isso é habilidade. A habilidade me diz qual é a técnica que eu tenho, que é necessária, a minha capacidade de executar aquilo e como executar. E a atitude? A atitude eu tenho que querer, primeira coisa. Eu tenho que estar identificado com aquele propósito, aquele meta, aquele objetivo e tem que ter determinação. Então a competência, que Duran traçou em 98, é uma resultante das três vertentes, dos três vetores, conhecimento, habilidade e atitudes, e eles divididos nessas propriedades.
Então as competências, como nós vimos, baseadas naqueles 3 vetores que Duran definiu em 98 lá, né, de habilidade, conhecimento e atitudes, ela pode ser atribuída ao indivíduo ou ao grupo. E assim deve ser. A gente já comentou em alguns outros vídeos sobre equipes. E equipes, na verdade, grupos, nada mais é do que procurar ter competências complementares para atingir um objetivo que deve ter sido traçado já lá atrás, num plano estratégico do negócio, onde tem estratégia, metas, objetivos, perdão. Enfim. Então, o que acontece com essa gestão de competência que a gente vem conversando aqui? As competências são fundamentais, aquelas que vão gerar um valor agregado, vão gerar alguma coisa que a concorrência não consegue imitar ou é muito difícil de imitar. E que, além disso, os nossos clientes conseguem perceber essa diferença claramente no nosso produto, no nosso serviço. Então a gente tem que ter um grupo de competências lá que diga o seguinte: puxa, isso aqui realmente é diferente, o modo que é feito é diferente. E que os nossos concorrentes tenham dificuldade em imitar ou reproduzir aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui no marketing multinível da Forever Living, por exemplo. O que é difícil reproduzir na Forever Living? Você tem vários, a Forever Living trabalha na parte de home health, na parte de nutrição, você tem vários outros concorrentes na parte de nutrição. Porém, a Forever Living detém a produção de aloe vera. E cerca de 85% dos produtos dela são baseados em aloe vera. E além disso, ela detém a patente da estabilização do gel de aloe vera. Então esses 3 itens são praticamente impossíveis de serem reproduzidos. Porque ela hoje detém a produção de aloe vera, cerca de 86% da aloe vera Barnes Miller do mundo, produção dela, plantação dela, tudo dela. Ela detém a patente que estabiliza o gel. É dela, só ela faz. Então você pode comprar aloe vera no mundo verde, mas jamais vai ser igual a da Forever Living. Então ela gerou um valor agregado, gerou fatos para o negócio que são praticamente impossíveis de serem reproduzidos pela concorrência. Outro exemplo disso que a gente pode dar são os motores leves da Honda, ou, se você quiser, na indústria eletrônica, a capacidade de miniaturização que a Sony criou. Então isso são vantagens competitivas que são praticamente impossíveis de serem imitadas. Assim que se eu continuar na eletrônica, eu posso falar IBM, por exemplo. Você tem equipamento de excelente qualidade, Dell, HP, mas a IBM tem centro de pesquisa, ela faz pesquisa pura. Então, em certas áreas, ela é imbatível. Não na fabricação de um PC, mas em outras áreas críticas, a IBM é praticamente imbatível, porque ela tem centro de pesquisa próprio e pesquisa pura. Então, isso é ter áreas específicas, gerar situações em que a concorrência praticamente não consegue competir com você, não consegue imitar e fornecer alguma coisa que o seu cliente realmente, eu estou comprando alguma coisa que é diferenciada. Como exemplo, no marketing da Forever Living, em que um distribuidor pode dizer: puxa, olha só, você pode comprar um produto baseado em aloe vera no mundo verde, mas quem te garante que ele foi produzido 100% sem agrotóxico, que ele foi manuseado à mão, e esse gel não está estabilizado, ao ser cortado, automaticamente começou a planta a perder as propriedades. O meu gel não é estabilizado. A minha empresa que eu distribuo tem a patente de estabilização do gel. Então isso gera vantagem competitiva inequívoca. Então, voltando ao cerne da questão, a gente deve procurar competências que podem ser competências humanas ou organizacionais, essas que eu citei são organizacionais, em que fazem com que o meu produto ou serviço tenha um valor agregado alto e que ele possa ser identificado pelos nossos clientes e que a concorrência tenha extrema dificuldade de imitar ou de copiar integralmente ou de chegar perto daquilo. Na gestão por competência, modernamente, existe a questão, ela está da seguinte maneira, essa questão, a gente deve identificar quais são os gaps que existem entre as competências que nós possuímos dentro da equipe e dentro da organização. Gap é a lacuna. Qual é a lacuna que a gente tem? O que a gente precisa
para atingir os objetivos e metas traçadas lá atrás no plano de negócio, que eu já comentei no outro vídeo. Então, no plano de negócio foram traçadas as estratégias, foram traçadas as metas e objetivos. Lá foi traçado o como atingir. Esse como atingir essas metas e objetivos pode haver lacunas. Essas lacunas são as competências que nós precisamos para que isso atinja a consecução do objetivo. E a competência, lembrando, habilidade, né? Atitude e conhecimento. Então, ou seja, a gente viu que tem um gap, a gente tem que procurar minimizar esse gap. Então, nesse momento aqui na gestão de competência, identificar os gaps, as lacunas, o que falta, o que a gente tem e o que a gente precisa para atingir meta objetivo com as estratégias tratadas no plano de negócio, a gente vai montar os planos de ação. Os planos de ação nada mais é do que como cobrir esses gaps ou minimizá-los. E aí é fundamental a capacitação continuada, né? Identificar os perfis que a gente tem em nossas equipes, identificar como a gente pode treinar e fazer com que essas pessoas, de forma continuada, melhorem e possam trabalhar juntas para que a gente possa atingir aqueles objetivos lá no plano de negócio. Então, a gestão de competências, basicamente é isso. Então, um resuminho final. Primeiro, todos nós somos incompetentes. Depende também para quê? Isso não é vergonha nenhuma. Segundo, a competência, ela passa por 3 grandes vetores. A gente passa por conhecimento, por habilidade e por atitude. A competência sempre está ligada à ação, à capacidade de agir, à capacidade de fazer. E por último, a gestão de competência nada mais é do que identificar lacunas entre o que a gente tem e o que a gente precisa, tanto em termos humanos como em termos organizacionais, que foi traçado lá no plano de negócio, e procurar cobrir essas lacunas da melhor maneira possível. Próximo vídeo, um papo sobre gestão e desempenho. No Topo Forever.